Sejam muito bem-vindos à nossa série de estudos da obra Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 94, Ao Salvar-nos. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não pode compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo a fim de possuir. Nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos, no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito de malícia geral nas mesmas circunstâncias. Se nos demoramos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chama-nos loucos e, quando nos surpreende em experiências culminantes, revestidas da dor sagrada que nos arrebata às esferas sublimes, passa junto de nós, exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados por nossa vida. Exclama desdenhosa: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Capítulo 94, Ao Salvar-nos. Muito bem, queridos irmãos, queridos amigos, um capítulo que nos chama a atenção, para a nossa, como todos os outros capítulos, para a nossa vida, eu diria que até mesmo no dia a dia, das nossas ações, da nossa interação conosco mesmo e com todas as pessoas, Porque salvar-nos, ao salvar-nos, o que eu poderia complementar ou contribuir deste capítulo com vocês é que salvar-nos nada mais, nada menos complementaria os outros capítulos e vários que nós ouvimos aqui, que é nos dedicarmos ao bem, que é verdadeiramente nos dedicarmos ao amor ao próximo, ao amor a nós mesmos, muitas vezes nos perdoar a nós próprios, porque quantas vezes cometemos falhas, seja nos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos pessoais, profissionais, enfim, principalmente nos relacionamentos, Porque nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em comunidade. E é natural que com isso, por algumas pessoas, algumas atitudes, algumas ações não nos agradar, nós muitas vezes nos colocamos em oposição a determinadas situações e isso por vezes causa conflito, por vezes causa dores e nós depois acabamos nos machucando também e não nos perdoamos, assim como às vezes também não perdoamos outras pessoas. Então é muito importante
nós nos perdoarmos e nós também aprendermos a perdoar o nosso próximo, seja quem for, seja em qual circunstância for. Mas falando, também sobre exemplos práticos deste capítulo de hoje, é importante a gente entender que não vale a pena, e quantas vezes a gente acaba cometendo isso, seja no trabalho, seja em conquistas pessoais, a gente às vezes se valoriza demais, a gente se enaltece com vitórias ou aparentes vitórias que nós temos, seja no campo profissional, seja no aspecto material, seja em determinadas ações mundanas, digamos assim, materiais que nós vivemos. E tem coisas que é claro que nós fazemos e que não tem nada de errado nisso. Então, por exemplo, quando você trabalha muito, se dedica muito, ganha-se bastante dinheiro e conquista alguns bens materiais e disso você se enaltece, aí é que talvez esteja a falha. Não há nada de errado em trabalhar, em se dedicar, em se esforçar para ter uma vida confortável, uma vida que favoreça a sua família, que favoreça você, que te dê certa segurança. Mas não se esqueça de que não é somente isso, e que se enaltecer demais sobre isso é o que, ao meu entendimento, tira o valor. Porque cada ser humano é um ser independente. Então, se você se dedicou mais na sua vida e conquistou algumas coisas, isso é mérito seu. Se o outro se dedicou menos e não conquistou, também é mérito dele. Agora, enaltecer-se frente a outras pessoas, sejam quem for, julgando-se melhor, achando-se mais inteligente, julgando-se mais esperto, mais próspero, isso não faz sentido nessa vida. Cada um tem os resultados daquilo que planta. Nós sabemos que a nossa vida ela é ação e reação em todos os aspectos. Então é importante que nós não nos percamos na esfera carnal temporariamente, como o capítulo nos remete, porque essas conquistas do mundo, elas são temporárias, elas são passageiras, Assim como o nosso corpo físico é passageiro, assim como o nosso corpo físico, quando se você se desgasta demais, por exemplo, cuidando do corpo, cultivando o corpo para que tenha um corpo belo e perfeito, talvez você esteja perdendo um pouco do seu tempo, se o seu foco for só esse. Agora, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, isso sim é extremamente importante, é interessante e faz muito sentido. Nós temos a necessidade e a obrigação de cuidarmos do nosso corpo que nos foi dado por Deus. Agora, cultuar o corpo demais, simplesmente pela beleza, pela ostentação, isso não faz sentido. Então, salvar-nos é cuidar daquilo que faz sentido para a nossa vida, num equilíbrio harmonioso, mas que também faz sentido para as pessoas ao nosso redor, ao nosso próximo, desde que as nossas ações contribuam conosco, mas também contribuam com a comunidade na qual vivemos. Então, que possamos agir pelo bem da humanidade, pelo bem no círculo ao qual convivemos e assim salvar-nos construindo frutos de amor, de alegria, de cumplicidade na harmonia, nas palavras de Cristo, compartilhando o bem, agindo no bem com a caridade e com todo o melhor que já existe dentro de cada um de nós. A você, meu querido irmão, minha querida irmã, o meu muito obrigado
O meu agradecimento por você acompanhar e seguir aqui a série de estudos conosco. Esta obra é uma obra de 180 capítulos, já passamos um pouquinho da metade dela, mas tem muita coisa para a gente estudar. Eu agradeço, e se você puder compartilhar com alguém que precise ou que fará a diferença na vida, este é o meu único pedido para você. Este trabalho ele é todo gratuito, é um trabalho de doação para que possamos juntos agir para um mundo ainda melhor. Toda a transformação do mundo não depende do outro, depende de cada um de nós. O meu muito obrigado, a minha gratidão é imensa e eu espero você no próximo capítulo. Até lá!